Esse vídeo está sendo gravado para explicar e demonstrar um problema que eu observei na minha impressora Creality Count-C, né? Que, como já foi descrito aí na minha queixa, está tendo deformação aí na dimensão de peças, né? De algumas peças que eu fiz. Então, para isso, eu tenho primeiro esse conjunto que eu imprimi antes da observação do problema, e todas as demais peças aqui, incluindo as miniaturas, foram impressas após a observação do problema. Se a gente pegar a miniatura para ver, não dá para verificar se está tendo algum problema ou não, por conta de que ela apresenta os formatos muito irregulares, né? Que é algo que a gente consegue verificar que está acontecendo aqui o problema em peças que exigem precisão, como por exemplo na engrenagem, é possível observar que esse furo interno, que era para ser um círculo perfeito, está tendo essa deformação, parece que ele está sendo puxado para os lados e está apresentando esse formato ovalado. E não é só o formato ovalado que está sendo uma consequência desse problema. Como pode ver, se vocês verificarem aí na espessura dos dentes, nós temos dentes mais pontiagudos do que outros, que é uma coisa que não deveria estar acontecendo, visto que todos eles têm as mesmas dimensões. E quanto menor o círculo, mais fácil de observar. Então, se eu pego uma engrenagem maior, né, dá para ver que o círculo interno ele apresenta a mesma deformação, só que o círculo por fora aparenta não apresentar tal deformação, né? Esse aqui, por exemplo, esse outro círculo aqui, ele acaba apresentando, como vocês podem ver, que não tem a mesma dimensão, o raio da circunferência, certo? E para terminar aqui, eu vou pegar essa última engrenagem, que também tem o mesmo problema aqui do eixo, né, desse furo que está tendo essa deformação. Só que eu queria ressaltar que, por exemplo, aqui nessa polia que eu fiz acoplada, aparentemente, durante a impressão, uma das camadas da parede começou mais para fora do que deveria. E interessante disso é que do outro lado não existe esse mesmo problema. Aqui está alguns detalhes do suporte que foi feito, porque eu imprimi essa engrenagem dessa forma, né? Ela subiu dessa forma. Mas o que eu achei interessante é que aqui eu tenho esse tipo de falha e do outro lado não existe esse tipo de falha. Mas é esse tipo de deformação que está ocorrendo aqui na impressora. Então agora, para que a gente possa falar sobre o barulho que eu percebi, né, quando ocorre o movimento aqui da extrusora em sentido do eixo Y, nesse sentido para cá eu não consigo observar, eu observo mais para esse lado mesmo, né? Eu vou fazer uma impressão teste de um cilindro pequeno, mais ou menos da dimensão desse furo aqui, para que a gente veja que a impressão está sendo deformada e que quando ele finaliza a impressão e durante a calibragem também da impressora, é possível notar um barulho, né? Que é o barulho da correia normal, só que ele não estava ocorrendo dessa forma antes. Dando continuidade aqui na gravação, eu pausei o vídeo para retirar a tampa superior da impressora e para deixar aqui a porta da impressora aberta, né? O ambiente está climatizado, então não está tendo um grande foco de calor aqui, ó, temperatura 20 graus Celsius no ar-condicionado. E o cilindro em questão que eu vou fazer a impressão é esse. Ele possui uma dimensão, um diâmetro aqui de 10 milímetros e altura de 5. Então eu vou manter agora a gravação constante, né? Gravação contínua, não vou fazer pausas. Vou abrir o software da Creality, né? O fatiador da Creality. Não está na versão mais atualizada, mas está na versão que eu estava utilizando aí, que também está apresentando os problemas. Vale ressaltar que depois que eu observei os problemas, eu fiz uma atualização que o software recomendou, né? E mesmo assim não houve solução do problema, né? Na questão de estar irregular ali as dimensões das peças, né? Então, ó, foi esse cilindro aqui que eu dimensionei. Como pode ver, ele é muito pequeno. Vou colocar aqui, fazer as dimensões. O fatiamento dele, perdão. Então, ele já fatiou, né? Vai ser uma impressão de 4 minutos aí, usar pouquíssimo material. Eu não estou deixando preenchimento 100%, mas como essa peça é muito baixa, ela não está com preenchimento 100%, né? As camadas estão ok, beleza? Então, o material utilizado que eu só mexi até agora foi o PLA, e eu tô aqui atrás com também um PLA preto, que vai ser feita a impressão. Então, vamos lá, eu vou mandar essa peça para impressão e vou deixar ela gravando aqui.
primeiramente eu vou fazer a calibração. E outro detalhe também que eu fiz aqui o autonivelamento da impressora, né, que ela faz de forma automática, e não solucionou o problema também. Por enquanto a impressora está fazendo todos os barulhos, todo o processo que ela sempre fez desde o momento que ela chegou aqui em casa. Ó, isso é uma coisa que não ocorria antes. Já esse barulho sempre foi normal da impressora. O único barulho que eu observei mesmo que era diferente é quando a extrusora puxa para esse lado aqui com um pouco mais de velocidade. Então esse barulho que ela fez quando puxou agora, extrusou um pouco para o lado e parou ela, é o barulho padrão que estava ocorrendo também quando eu puxava para esse lado aqui. Algo que eu verifiquei que não está realmente acontecendo mais.
Nesse momento ela fez um movimento para a direita, só que esse barulho ele é um barulho comum que já estava tendo antes de observar o problema. Então se você perceber, o mesmo barulho que ela jogou para cá, puxou para cá e puxou para frente de volta, é parecido, que é o que já estava ocorrendo corretamente antes de eu verificar o problema. Agora vai começar a impressão. Durante o movimento da escovura em si, quando ela está fazendo a impressão, não é possível observar que está ocorrendo algum tipo de problema, né? Só quando eu pego a peça daí, e aí eu verifico as dimensões dela, que é possível ver que a impressão não saiu adequada. Funcionamento das correias. Nunca aparentou que tivesse ocorrendo algum tipo de deslizamento por parte delas.
Bom, em alguns momentos a impressão já vai terminar, tá nas últimas camadas já dela. Quando ela fizer esse movimento, vai fazer o barulho que eu tô relatando que não ocorreu antes. Bom, se a gente puder verificar a nossa peça, vou colocar ela aqui em cima de um papel para a gente poder ver melhor aí a dimensão dela. Bom, a gente pode ver que está tendo uma leve deformação nesse sentido, né? Aqui a gente, como está preto, talvez fique um pouco difícil de ver na filmagem, mas nesse sentido aqui está ocorrendo uma deformação muito pequena, né? E em comparação com a peça que eu falei que eu já tinha impresso anterior ao problema, que era esse conjunto aqui, se a gente verificar as dimensões, aqui a aparência dos furos em forma de círculo, incluindo o menor aqui e os maiores em volta, não é possível observar que está tendo uma deformação como a do problema que está sendo relatado. É isso.